Olá, meus amados amigos e irmãos, que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estar falando de um tema, vou procurar condensar esse tema, porque se fôssemos dar lugar aqui às interpretações e dar lugar aqui a muito gasto de saliva, ou seja, iríamos prolongar bastante esse vídeo, ficaria um vídeo muito extenso. E eu já vi que a audiência do canal aqui não é muito chegada a vídeos longos, a vídeos extensos. Então eu prefiro fazer um vídeo condensado, dar uma opinião prática e tentar, claro, com isso dar uma luz, não uma solução, mas uma luz para a questão que há de se levantar ou que se há de se responder por meio desse que vos fala. Se inscreva no canal, dê o like em nome de Jesus e compartilhe este vídeo com outras pessoas. O tema do vídeo é, afinal, quem apareceu para Saul lá em Endor, quando ele foi consultar uma pitonisa em Endor? Foi Samuel que apareceu ou foi algum outro tipo de coisa que aconteceu ali? Vamos ler a passagem da Bíblia primeiro, né? E depois também deixarei um outro texto que você já vai perceber a minha opinião em relação a esta pergunta, né? Porque é uma pergunta que fazem constantemente. Há muitos debates em programas de TV, em podcasts, em debates assim de rádios. Muitos já debateram esse tema e ele é recorrente no nosso meio, né? No meio cristão, judaico, evangélico, enfim. 1 Samuel capítulo 28. Saul consulta uma pitonisa em Endor. Diz-nos assim, a partir do versículo 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os feiticeiros. Guarda bem esse versículo 3, que ele é fundamentalíssimo para a nossa interpretação e a nossa visão, o nosso viés de interpretação deste texto polêmico. Tá? O versículo 3 é um versículo chave dentro disso daí. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, teve medo, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Veja bem, Deus não queria assunto com Saul. O versículo 6 está dizendo literalmente isso. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Preste atenção, esse é o versículo chave também da pergunta e da minha resposta, tá? Nem por sonhos, Deus não respondeu ele, nem diretamente, não por sonhos também, Deus não usou nem sonhos para também falar para ele, que era um método e um modo de Deus se manifestar para expressar sua vontade muito conhecido e muito utilizado nas páginas da Bíblia no Antigo Testamento e até no Novo, né? Os sonhos. E nem usou também o Urim e o Tumim, que era exatamente aonde se fazia vamos dizer, as adivinhações, né? Ou se predizia as coisas futuras por meio do Urim e Tumim, que era no peitoral do sumo sacerdote, tá? Até porque também Saul matou os sacerdotes e Abiatar fugiu para Davi e ele levou com ele o Urim e Tumim. Também Deus não tinha nem como usar o Urim e Tumim, já que Abiatar é que estava com ele e ele estava com Davi. Tem isso também. Então, queridos, e nem por profetas, quer dizer, todos os meios bíblicos viáveis de Deus falar, Deus não utilizou. Já começa por aí. Então, não quis falar o Senhor com Saul, não quis
falar por sonho, nem por urim, por tumim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feitiçaria. Olha aí. Para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor uma mulher tem o espírito de adivinhação. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com os seus homens à noite e viram a mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito da feitiçaria e me faças subir quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, porque ele estava disfarçado, por isso a mulher falou, né? Porque Saul, lá no versículo 3, que eu falei que era um versículo chave, morreu Samuel e Saul desterrou, ou seja, expulsou, alguns dizem até que ele mandou matar os feiticeiros e os adivinhos e os encantadores da terra de Israel, ou seja, tirou-os de cena, ok? Então a mulher disse para ele, né, conversa com ele, Saul, ele mandou desterrar, mandou tirar, a mulher não reconheceu. Então disse Saul no verso 10, então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Aí a mulher reconheceu que era o rei de Israel, era Saul, que estava diante dela, daquela pitonisa de Endor. E o rei lhe disse: não temas, porém é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Veja que há uma indefinição aqui de quem estava subindo da terra. Ela diz que via deuses. A mulher, a feitiçaria antigamente, e não dá tempo aqui, o vídeo vai ficar, como eu falei, muito longo, se a gente for entrar em detalhes linguísticos, exegéticos, hermenêuticos do hebraico, etc, né? Eu quero ser bem objetivo e dar a minha opinião, que um irmão me perguntou e eu prometi a ele que eu iria gravar esse vídeo para ajudá-lo na minha compreensão, dando a minha compreensão e dando a minha opinião, que é o que o irmão quer. E você também, de repente, está querendo saber, né, a minha opinião em relação a esta passagem. Então veja que estava tudo errado. As coisas estavam todas erradas ali. E o verso de número 12, né? O verso de número 13 mostra que a mulher diz que via deuses que sobem da terra. E depois aparece uma figura que diz essa figura ser Samuel. Os que interpretam essa passagem e dizem que foi de fato Samuel, é porque a Bíblia literalmente está dizendo que foi Samuel. Enfim, se foi Samuel, então há algumas coisas que ontologicamente Samuel não concordava. Perceberam uma coisa? No versículo 3, fala da morte de Samuel. E diz que Israel o enterrou em Ramá, que era a cidade dele, tá? E diz que depois da morte dele, Saul, ele expulsou, ele fez uma limpeza espiritual na terra de Israel. O Reino Unido ainda com Saul, né? O primeiro rei de Israel. E ele expulsou adivinhos, feiticeiros, etc. Tanto é que a mulher disse: olha, Saul fez isso. E ela temeu, né? Quando ela descobriu que era Saul, ela ficou com medo. Aí Saul diz para ela: não tenha medo, não vai acontecer nada contigo. Veja que as coisas, elas estavam toda errada. O verso 6 está dizendo que Deus não queria assunto com Saul de maneira nenhuma. Algumas pessoas então dizem que aqui Deus permitiu que Samuel subisse, né? Porque havia um conceito muito antigo, né? Bem primitivo, que dizia que o Sheol, né? O mundo invisível dos mortos, ele ficava embaixo da terra. Era o conceito que havia, tanto para os justos como para os injustos. Isso para quem acreditava em vida após a morte, já que esse conceito dentro do judaísmo primitivo era um conceito bem abstrato, era um conceito que não era palpável, não era um conceito forte, firme. O Antigo Testamento, inclusive, não dá muita margem para acreditar em vida após a morte. O Novo Testamento é que dá algumas bases muito interessantes acerca deste tema de vida após a morte.
Tanto é que hoje no nosso meio existe aqueles que são chamados de mortalistas, que não creem que a alma sobreviva à morte do corpo, e os imortalistas, que acreditam que a alma sobreviva à morte do corpo. Então, queridos, se foi de fato Samuel que apareceu a alma de Samuel, porque o verso 3 diz que Samuel foi enterrado e ele não ressuscitou. Ele foi enterrado em Ramá e Israel chorou, pranteou ele, teve luto por Samuel. Então, se foi Samuel que aparece aqui, então mostra que existe vida após a morte. Mas o pior de tudo não é só essa questão de que exista vida após a morte, que eu particularmente tenho o viés de interpretação, ainda que respeite muito quem discorda. Eu tenho viés de interpretação que acredito que haja vida após a morte, eu acredito que a vida não para por aqui. Mas nesse caso aqui, Samuel aparecendo para Saul pode ser reputado e considerado como sendo um milagre. Um milagre para um homem que estava completamente desviado e pede para que os seus servos encontrem uma adivinha, uma mulher que, por meio da adivinhação, da feitiçaria, iria fazer subir um homem santo como Samuel. Então temos que pensar muito nisso, pensar com muita cautela, porque eu creio que Deus é Deus de vivos e de mortos, e Deus não iria permitir de maneira alguma que o seu servo Samuel, que estava lá no Sheol, no lugar dos bem-aventurados, que ele fosse sair de lá de onde estava por uma invocação de uma mulher a qual o próprio Deus condenava a prática. Se você crê que Deus é Deus de vivo e morto, se que ele controla tudo, inclusive quem é morto, quem está morto está no domínio de Deus, você acredita que Deus iria permitir, falar, Samuel, ó, tem uma mulher lá, eu sou contra, mas tu vai lá, sobe lá e aparece lá para Saul, que eu não quero papo com ele. Eu não vou revelar nada a ele por profeta, por sonho, por urim e tumim, nem eu tampouco vou falar com ele. Mas vai lá, sobe lá, atende lá o chamado desta mulher que está chamando você para subir. Você acha que Deus faria isso? Com toda sinceridade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, questão de lógica. Ah, mas o texto está dizendo que Samuel morreu, que Samuel foi sepultado e subiu ali, vai de encontro, inclusive, aos conceitos do judaísmo primitivo, que não acreditava nessa questão de dualismo do homem, o homem ser um ser dual, o homem ser um ser corpo e alma imortal. Então isso vai de encontro à crença do judaísmo primitivo. É uma questão muito espinhosa para aqueles que acreditam que foi de fato Samuel que apareceu ali para Saul. É uma questão que põe em xeque essa crença do judaísmo primitivo e principalmente da concepção judaica antiga. No judaísmo tardio é que começou a acontecer o fenômeno de acreditar-se que a alma ela permanecia viva após a morte. Tanto é que Jesus, quando fala da parábola do rico e Lázaro, ele não estava falando nada que fosse algo revolucionário ou que fosse algo assim espetacular ou trazendo algo que a sua plateia não estivesse entendendo. Porque já no judaísmo tardio, inclusive o judaísmo da época de Jesus, que o judaísmo não é monolítico, ou seja, ele não tem um conceito uno, tá? Há muita não há uma unilateralidade, mas há sim uma ambiguidade, existe toda uma ambiguidade em determinados temas ambíguos. Então, queridos, põe em xeque. Eu vou ler para você um texto que se encontra em Deuteronômio, no capítulo de número 18, versículo 9 em diante. Preste bem atenção no que Deus está dizendo. Olha aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Entre ti não se achará quem faça passar seus filhos ou filhas pelo fogo. Nem haverá adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito
adivinhador, nem mago, nem quem consulte os mortos. Versículo 11, isso é mandamento de Deus, Torá, lei, ensino, mandamento para ser vivido pelo povo de Israel. O Deus que está dando esta ordem aqui, que isso é uma ordem, um mandamento para ser cumprido. E Deuteronômio vai dizer, né? Viva, se você cumprir os mandamentos, você vai ter vida, você vai viver. Se você desobedecer, tu vai morrer, espiritualmente falando. Então Deus, ele vai agora chegar para Samuel e dizer para Samuel, Samuel, vai lá, atende Saul, porque eu não quero papo com ele. Irmãos, com toda sinceridade, minha opinião é que não foi Samuel quem apareceu para Saul. Essa é a minha opinião. Mediante a lógica da Bíblia, mediante ao texto que nós lemos em Deuteronômio, mediante ao bom senso que o próprio texto nos dá margem para acreditar que tenha sido desta forma. Agora, se você quer acreditar que foi Samuel que apareceu para Saul, isso é algo você e Deus, eu não vou interferir na sua interpretação, eu estou dando a minha visão interpretativa, eu estou revelando para você o meu viés e estou aqui respondendo uma pergunta que me foi feita por um irmão sincero, homem de Deus, assim como tem muitas mulheres e homens de Deus que fazem essa pergunta para mim e já me fizeram no decurso dos anos, e eu sempre vi dessa forma, como eu apresentei aqui neste vídeo, ok? Então é isso, que Deus abençoe. Na minha opinião, pastor Ricardo, foi Samuel que apareceu para Saul? Eu digo para você, na minha visão, não foi. O que apareceu para ele, eu sei que tem muitos intérpretes que dizem que foi um demônio familiar, um demônio que se fez passar por Samuel. Aí outros que não acreditam nisso dizem que as profecias que foram faladas para Saul, elas se cumpriram, né? Quando diz assim, amanhã você e teus filhos estarão comigo, né? Essa palavra amanhã, dentro do hebraico, ali, tá? Não quer dizer amanhã no sentido de dia seguinte. Pode ser dia seguinte, mas pode ser também um período. Esse amanhã pode significar um período, pode significar um mês depois, 2 meses depois, 1 ano depois. Esse é o amanhã dali do hebraico, tá bom? Então, aí eles se pegam nisso, dizendo que o Samuel que apareceu ali foi fiel à interpretação de tudo que ele falou, ele não falou nenhuma mentira, né, para Saul. Então dizem que isso dá uma chancela de autenticidade, além da Bíblia citar que foi Samuel que apareceu, que ele realmente apareceu para Saul. Queridos, com toda sinceridade, respeito a sua opinião, não vou debater contigo. Se tu escrever aqui, escreva um comentário positivo. Se você não é uma pessoa que está concordando com o que eu estou apresentando aqui, não escreva ofensas, não fale besteira, sabe? Porque essas coisas me deixam bastante triste, bastante chateado. Estamos aqui apenas expondo os nossos pensamentos e eu creio que eles têm muitos intérpretes conosco que estão pensando da mesma forma. Eu não quero nem entrar no assunto de dizer o que foi que apareceu para Saul, tá? Eu não estou querendo aqui afirmar nada, né? Muitos intérpretes ali são categóricos em dizer que foi um demônio familiar que apareceu ali. Eu não estou querendo afirmar absolutamente nada, eu vou deixar essa parte em aberto, mas posso lhe dizer que a minha interpretação é que não foi Samuel quem apareceu para Saul. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe você em todas as circunstâncias da sua vida e te guarde. Amém? Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.